Olá pessoal, aqui professor Daniel Garlipe e hoje para falar um pouquinho sobre frutose. E por que isso? Porque eu vi uma pessoa falando de que fruta viraria gordura no fígado. Será que isto é real? Vamos dar uma olhadinha nisso. Por isso, o tema de hoje vai ser frutose e gordura no fígado. Esse perigo é real? Então, vamos iniciar pensando o seguinte: bom, frutose também pode ser chamada de levulose. E dentre os açúcares simples, a frutose ela é o mais doce de todos. Ela pode ser encontrada em fontes naturais, então nas fontes naturais vamos encontrar nas frutas, no mel, em alguns vegetais. Agora, pensando em quantidade, o que eu decidi fazer? Bom, vamos ver quanto tem de frutose em cada fruta. Para isso, nós precisamos ter uma forma de medir. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar dentro de 100 gramas de determinada fruta quanto tem de frutose. Então, observe, para cada 100 gramas de maçã, 6 gramas são frutose. E assim, por exemplo, na laranja, 100 gramas de laranja, 3 gramas de frutose. Na pera são 7 gramas, na melancia 3,4 gramas, na banana 4,9 gramas, no abacate 0,7 gramas e na uva 8 gramas. Já agora no mel, para cada 100 gramas de mel, 40 gramas são de frutose. E aí, em seguida, as pessoas começaram a endemonizar os sucos. E aí, pensando no suco de laranja, por exemplo, que é o mais tomado por aí, né? Quando a gente espreme a laranja propriamente dito, somente um suco extremamente 100% puro, em um copo de 240 ml, nós vamos encontrar de 20 a 25 gramas de frutose. Mas aí nós temos que começar a centrar a nossa visão sobre outras coisas. Quais são elas? Os produtos industrializados. Então vejam, num copo de refrigerante de 240 ml, nós vamos passar a encontrar de 20 a 30 gramas de frutose. E mais do que isso, o que a indústria alimentícia começou a fazer? Começou a usar a frutose como forma de adoçante. E o que os artigos, a ciência tem nos demonstrado? Que desde quando a indústria começou a fazer isso, começou a aumentar a síndrome metabólica. E que é a síndrome metabólica? Aumento da gordura corporal, ou seja, da obesidade, aumento da hipertensão arterial e aumento do diabetes. Ou seja, nós precisamos agora parar de pensar em frutose e começar a entender que a frutose é utilizada de uma forma geral no nosso dia a dia. Então vejam bem, vamos pensar como que a frutose ela sai do nosso intestino e vai para a corrente sanguínea. Observe, a pessoa comeu a fruta, ela é degradada, ela chega no intestino e o nosso intestino delgado, lá umas partezinhas que são chamadas de jejuno e ilho proximal, existem microvilosidades. O que são as microvilosidades? Elas servem para aumentar a superfície de contato dos alimentos com o intestino. E essas microvilosidades são formadas por células chamadas de enterócitos. E esses enterócitos, eles possuem essas microvilosidadezinhas aqui que são chamadas de bordas em escova. E é por ali que existe a absorção, a retirada então da frutose do intestino em direção então ao sangue. E como isso é feito? Ele é feito a partir de um transportador chamado GLUT5, que pega a frutose, leva para dentro do enterócito. E essa frutose, ela agora dentro do enterócito, ele precisa ser levado para a corrente sanguínea. E como ela é levada? Por um transportador chamado GLUT2 e também por um outro transportador que ainda não se identificou muito bem, que pegam então a frutose e levam em direção ao capilar sanguíneo. E este capilar sanguíneo, ele tem um direcionamento. Que direcionamento é esse? É
ser levado até o fígado. Ou seja, por que a preocupação da frutose em criar gordura no fígado? Porque ao sair a frutose do intestino, ela é encaminhada para a veia porta e na veia porta ela é imediatamente levada para o fígado. E esse sistema a gente chama de sistema porta do fígado. Agora, quando chega no fígado, o que vai acontecer então com essa frutose? Ela vai entrar no fígado, né, nos hepatócitos, que são as células do fígado, via um transportador glúteo do tipo 2. E lá, a partir de uma enzima chamada frutoquinase, ela vai ser quebrada em frutose 1-fosfato. Essa frutose 1-fosfato, a partir de uma nova enzima chamada aldolase B, ela vai quebrar a frutose 1-fosfato em duas trioses, que são a dihidroxiacetona, tipo fosfato, e gliceraldeído 3-fosfato. O que vai acontecer com isso? Bom, nós vamos começar a formar, então, a produzir glicose a partir da frutose. Então, vamos produzir açúcar, né, glicose, que vai poder sofrer a quebra, entrando lá na glicólise, para fazer recíndios de ATP, que é a nossa moeda energética, e piruvato. Então, tanto o eu tenho dificuldade de falar esse troço aqui, dihidroxiacetona e o gliceraldeído vão fazer então glicólise, vão formar glicose para fazer glicólise, vão fazer gliconeogênese, que é a formação de glicose, porém, dependendo do estado alimentar desse indivíduo, dependendo da quantidade de frutose que essa pessoa vai ingerir, a frutose ela pode inibir a quebra de lipídios. Se ela faz uma diminuição da quebra de lipídios, ela pode fazer uma lipogênese. O que é lipogênese? Formação de lipídios. Então, o que vai acontecer no fígado? Pode aumentar a quantidade de triglicerídeos no fígado. E esse aumento de triglicerídeos no fígado pode levar a uma outra etapa, que é um aumento da resistência à insulina. Mas quando isto vai acontecer? Quando existe um exagero no consumo de frutose. Então, quando a gente olha para essa doença hepática gordurosa, a primeira fase a gente pode chamar de esteatose simples, que nada mais é do que um acúmulo inicial de triglicerídeos hepatócitos, ou seja, 5% do peso do fígado passa a ser de triglicerídeos, só que este processo ele é reversível com mudanças dietéticas e não só, também com exercício físico. Se isto não for resolvido, vai chegar uma próxima etapa chamada esteatohepatite. A esteatohepatite é uma inflamação hepática, ou seja, uma balonização dos hepatócitos. Eles vão começar a crescer e ali dentro vai haver um aumento de estresse oxidativo e vai começar uma fibrose no fígado. Essa fibrose ela pode ir avançando, porque vai começar a ocorrer então uma deposição progressiva de colágeno e de matriz extracelular neste fígado. Então este fígado passa a apresentar uma disfunção hepática moderada e isto pode levar a uma cirrose se não for tratado. E então chega ao ponto de um indivíduo apresentar uma cirrose não alcoólica, ou seja, esta é uma distorção da arquitetura hepática, vai haver um aumento da hipertensão ali do sistema porta, e isto pode levar a um risco aumentado de formação de carcinoma, de câncer no fígado. E aí, quando chega neste ponto, nós vamos ter que fazer lá um processo de transplante, porque daí não tem mais como resolver. Porém, quando a gente vai olhar então os fatores de risco, o primeiro fator de risco que precisa ser analisado é um consumo elevado de frutose, mas não é a fruta.
É a frutose que também está envolvida em todo um processo de industrialização dos alimentos. Então, toda vez que houver uma ingestão diária aumentada acima de 50 gramas por dia, isto pode ser um fator de risco. Qual o segundo fator de risco? Passa a ser a obesidade e síndrome metabólica. Indivíduos que têm IMC acima de 30 quilos por metro quadrado. A gordura abdominal está muito aumentada e isto vai levar a uma resistência à insulina. E o terceiro fator de risco é o sedentarismo. Pessoas que não fazem exercício físico diminuem a oxidação de lipídios, o que vai fazer com que haja cada vez mais um acúmulo da gordura hepática. E vejam, esse estudo bacana aqui, ele diz que a obesidade infantil, ela tem sido gerada porque as pessoas têm consumido muito frutose. Foi feita uma média e se identificou que as crianças hoje têm comido em torno de 72,8 gramas de frutose por dia. E aí, o que eu trago como dica para todo mundo? A questão não é a fruta. A questão é o quanto de frutose é consumido por dia. Ou seja, a principal questão é diminuir prioritariamente as bebidas açucaradas. Mas uma outra coisa importante que precisa ser pensada é que as frutas, prioritariamente, o ideal é que a gente coma as frutas inteiras, porque nela vão haver muitas fibras, o que vai modular a absorção, então, dessa frutose. Ok? Então, gente, por hoje era isso e pode ter certeza que não é a fruta que está causando esse problema. Esse problema, ele é muito maior. Grande abraço, até breve.